semana cheia de conteúdos interessantes. Nos próximos 4 dias, teremos acesso a profissionais que são referências nacionais no mercado e que compartilharão conosco conhecimento e experiências sobre cultura, comportamento e também inovação, nos proporcionando muito aprendizado a partir dos insights trazidos em suas palestras. Convido o nosso presidente executivo, Carlos Rotella, para abrir o Summit Jack 2023. Olá, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, realizando mais um Summit Jack. Esse ano temos uma edição especial, enfatizando os atributos da nossa cultura e reforçando comportamentos esperados que são fundamentais para que possamos atingir nosso objetivo, que se traduz em longevidade, crescimento e sustentabilidade. Tudo isso embasado num propósito muito claro, que é o cuidado com as pessoas. A nossa jornada de evolução cultural tem como alicerce uma história de sucesso, que nos orgulha e que intensifica a nossa vontade de seguirmos crescendo e empreendendo. Convido a todos a assistirem às palestras, atento aos insights que serão de grande valia para o fortalecimento das crenças que direcionam o nosso jeito de ser. Estou muito satisfeito em estender o Summit para os nossos clientes, fornecedores e parceiros, para os quais dou as boas-vindas e agradeço a presença. Aproveitem a exclusiva programação preparada para vocês com esse conteúdo de alta qualidade que será apresentado pelos nossos convidados. Obrigado. Obrigado, Rotella. Antes de apresentar nosso primeiro convidado, quero compartilhar com vocês como será a dinâmica do Summit Jack. O evento contará com 4 painéis, um por dia, com mediadores e convidados, uma plateia composta por nossos colegas que irão interagir com os palestrantes. Nosso primeiro convidado do Summit Jack 2023, Alexandre Espíndola. Ele é disseminador de conteúdo sobre excelência em serviço, atendimento e liderança, tendo no seu DNA o empreendedorismo. Em sua palestra do Summit Jack 2023, ele abordará os atributos da nossa cultura, a centralidade do cliente, trazendo insights com sua palestra sobre o jeito Disney de encantar clientes. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, uma alegria estar com vocês nesse Summit e trazer para todos vocês um tema absolutamente inspirador. Quando vamos usar a Disney para falar da centralidade do cliente, da troca do foco no para o foco do cliente, Disney, inspiração. E quando nós inspiramos, trazemos vida para dentro de nós. Nesta nossa conversa, quero trazer muita vitalidade para cada um de nós. Quando vamos falar de Disney, além de inspiração, reflexão. Pensarmos nesse instante não só sobre o que fazemos, mas principalmente como fazemos o que fazemos. Nossas atitudes. Disney, inspiração, reflexão, portanto, atitude. Trazer essa nossa conversa para toda essa inspiração, mais um envio para que a partir desse momento, juntos, você saia fazendo. Guarde uma coisa para a sua vida. Não seremos julgados, reconhecidos pelas nossas intenções. Seremos julgados, reconhecidos pelas nossas ações. Portanto, vamos falar de atitude. Quero começar esse nosso papo com um grande convite para que a gente possa trazer o Walt Disney como inspiração central nessa nossa largada. Quero convidar você, no primeiro lugar, a sonhar. Se eu perguntasse para cada um de vocês quais são os seus sonhos, e quero te convidar a sonhar além dos limites. Pensem em Buzz Lightyear, Toy Story, dizendo ao infinito e além. Sonha grande. Quais são os seus sonhos pessoais? Quais são os seus sonhos profissionais? Para onde você está indo? Aonde você quer chegar? Sonhe. Depois de sonhar, diz o Walt Disney, acredite. Acredite em valores sólidos e através dele busque seus resultados. Às vezes construímos crenças limitantes, mas precisamos seguir caminhando. Quando vivemos, Jack, uma transformação cultural, sim, trazendo nossas tradições, todo esse caminho de 70 anos, para onde estamos indo? Você acredita que você pode ser melhor nesse caminho? Você acredita com os novos atributos? Podemos ser profissionais ainda melhores? Oferecer resultados superiores? Acredite que sim. Sonhar, acreditar, mas diz Walt Disney,
ouse, atreva-se a fazer a diferença. Estamos vivendo num mundo da mais absoluta similaridade. Empresas parecidas, produtos parecidos, pessoas com qualificação parecida, com preços parecidos. O que nos diferencia? O que faz nosso cliente perceber que somos diferentes, que temos uma vantagem competitiva, uma diferenciação. O que você faz além da média, ao infinito e além? Pense, o que você tem levado para esse além? E depois de sonhar, acreditar, ousar nesse grande convite, diz o Walt Disney, faça atitude. Transformar essas inspirações, nossa cultura, em comportamentos. Essa é a ideia de toda essa nossa conversa. Todos nós temos um grande target, um alvo na nossa caminhada. Definimos um resultado. Uma empresa como a nossa se faz com resultados. Não tem pirlim-pim-pim, não tem pozinho mágico. Tem que entregar resultado. Como ao longo do tempo as empresas se construíram? Definimos uma viga aqui, resultado. Mas construímos também cultura para sustentar esse resultado. Uma coluna de sustentação. Construímos também processos, rotinas, regras, para que a gente pudesse alcançar o resultado. Mas nessa caminhada, o mundo muda. O pós-pandêmico traz uma grande mudança de comportamento e de percepção sobre a importância do cliente. E ele vem e se coloca no meio de tudo isso. Levanta a mãozinha e diz assim, eu existo. E quando ele levanta essa mão, ele está dizendo para cada um de nós o seguinte, quem definitivamente vai nos levar ao futuro do cliente. Portanto, a sustentação do resultado faz com que a partir de agora eu derrube a coluna da cultura, derrube a coluna do processo, volte para o cliente e tenha certeza que a decisão dele de nos escolher é que vai nos levar para mais 70 anos, mais 70 anos, mais 70 anos. Estamos falando de centralidade do cliente. Colocar o cliente no centro dá um trabalho danado na nossa vida. Acredite, porque eu tenho que mudar comportamento. E alguém diz assim, mas Alexandre, eu faço isso há 30 anos desse jeito. Mas o mundo mudou e eu precisarei fazer algumas coisas diferentes. Eu adoro essa frase de Jack Sparrow, Disney, Piratas do Caribe, que diz assim, o problema não é o problema. O problema é sua atitude em relação ao problema. Ou seja, se o mundo é mais digital, precisaremos ser mais humanos. Todos os pontos de contato, seja você com seu cliente interno ou externo, seu colega de trabalho também é um cliente seu. E ele precisa... uma frase de Einstein que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Parece clichê esse negócio, mas é necessário entender que você precisa mudar. A sua cultura muda, chegam novos atributos de inovação, de colaboração, de foco do... Eu vou ser resistente ou vou entender que o mundo mudou? Eu preciso trazer todo esse aprendizado, seja lá no início, o fundador vendendo botijão de gás para vender fogão, seja a partir de hoje, a gente entendendo esse novo mercado, esse novo jeito de fazer as coisas. A Disney, para essa conexão com o nosso negócio, eu acabei de dizer, não é pirlim-pim-pim. O final da cadeia de excelência da Disney é resultado financeiro, como qualquer empresa. A sua, Edson Queiroz, grupo ou lá na Disney. Mas para que o resultado financeiro aconteça, eu preciso entender que tem que existir a satisfação e, quiçá, o encantamento dos convidados. Disney chama seus clientes de convidados. Como conseguir um cliente satisfeito e encantado? Em primeiro lugar, eu preciso ter a excelência no elenco. Ou seja, um time feliz faz cliente feliz. A centralidade do cliente interno está valendo também para essa conversa. Ou seja, um time feliz faz cliente
começa na liderança. O líder impacta na equipe, a equipe no cliente, o cliente no resultado. Essa é a matriz lógica da Disney para o negócio funcionar. Vamos olhar isso na prática, vamos traduzir esse modelo de negócio deixando esse cliente feliz. Para isso, de maneira cultural, estamos falando em transformação cultural, Disney tem um propósito muito claro: gerar felicidade para quem trabalha na Disney e para quem visita a Disney. Se eu perguntasse para você me assistindo aí, alguém aí foi para a Disney? Aí você levantasse a mão e eu dissesse assim: você lembra de momentos felizes vividos na Disney? 99,9% das pessoas que lá já estiveram diriam: eu lembro de momentos felizes. Se perguntássemos para o nosso cliente: você está feliz com aquilo que nós estamos fazendo? Perceba qual o nosso propósito nessa centralidade do cliente. Ele está no centro. Quando o Walt Disney inaugurou a Disneylândia da Califórnia em 1955, foi um dia de uma grande tragédia. Deu tudo errado naquele dia. Ele sonhou com um lugar onde fosse divertido, limpo, organizado, várias questões que ele cria aquele parque temático, um filme vivo. O Walt Disney teve uma visitação muito superior. Ele chamou 15 mil convidados. Falsificadores falsificaram 25 mil ingressos naquele dia, apareceram 40 mil pessoas. Deu tudo errado. E ele percebeu naquele dia que deu tudo errado, que tinha gente trabalhando no time dele que não estava comprometida, engajada com o cliente. Naquele dia se chama o corte da Disney. 17 de julho de 55. Sairemos do foco do para o foco do cliente. O que ele precisa? O que ele deseja? O que realmente ele veio buscar aqui? E eu, conhecendo profundamente o meu cliente, me preparando para ser assertivo nas entregas. E isso transforma a Disney na primeira empresa do mundo, dizem os grandes autores de experiência do cliente, a primeira empresa do mundo a construir o que se chama hoje experiência do cliente. Cliente no centro, deixar cliente feliz. Portanto, Disney trata seus clientes com outro nome: convidados. Qual é a ideia de trocar um cliente por um convidado? O Walt Disney, quando constrói o parque, ele diz o seguinte: eu não quero que as pessoas que me visitem sejam vistas pelo meu time como apenas compradores de ingressos, consumidores. Não. Eu quero que eles esperem ou percebam que são esperados nesse lugar. Que cada pessoa que trabalha aqui está desejando que ele venha até aqui. E que ele perceba que aqui existe acolhimento, alegria, felicidade, tudo construído para que ele se sinta bem. Vamos imaginar que antes de você entrar nesse nosso papo, você tivesse recebido aí no seu celular uma mensagem pelo WhatsApp, aonde um casal de amigos que você ama de paixão estivesse dizendo o seguinte: no próximo fim de semana nós vamos visitar a sua casa. E você fica feliz da vida com essa notícia, convidados que você ama. Faz muito tempo que você não os vê. O que você faria a partir do momento que essa notícia chegou para preparar a visita das pessoas que você ama na sua casa? Provavelmente você faria uma lista de tudo que eles gostam. Você arrumaria a casa, sabe aquela bagunça? Você enfia num canto, fecha a porta, limpa a casa, faz uma lista de comida para preparar para eles. O que faríamos para eles comerem? O que eles gostam. Nós vamos descobrir o que eles gostam. Isso dá trabalho, porque talvez não seja a melhor coisa que eu saiba preparar, mas é para eles, porque eles gostam. Já imaginou você chamar alguém para sua casa, fazer um churrascão, compra uma picanha maravilhosa, faz um churrasco, e as pessoas, nesse tempo que você não se vê, se transformaram em veganas. E tá tudo bem. Só que eles não comem mais carne. Seria um mico ou não seria? Claro que sim. Eu preciso descobrir o que eles gostam. Na cama que eles vão dormir, você colocaria o lençol mais velho? Não, Alexandre, aquele lençol mais novinho. A toalha no banheiro que eles vão usar seria aquela furadinha debaixo do armário? Não, você é capaz de sair para comprar uma toalha para eles. Por que você faria tudo isso? Porque você ama essas pessoas. E você quer oferecer para elas uma experiência memorável, ao ponto deles saírem da sua casa feliz e contem para os outros como é legal viver uma experiência na sua casa. E você, com isso, espera que
eles voltem. Fidelização e indicação. E se eu dissesse agora, vamos transformar esse que a gente espera no nosso cliente. E eu perguntasse para cada um de vocês, você ama o seu cliente? Pô, Alexandre, amar cliente não, mas tem gente que é chata, tem gente que é grosseira, tem gente que é o meu cliente. Tem empresa sem cliente? Não tem. Ele é nossa razão de existência. Portanto, eu preciso descobrir o que ele gosta, o que ele precisa e me preparar para ser assertivo naquilo que eu me proponho fazer para aquele cliente. De novo, isso dá muita mão de obra. Todavia, ele fica feliz e a gente se conecta com ele. Temos com ele um relacionamento saudável e duradouro. Um grande objetivo. Seja você em qualquer função na Disney, sempre será gente cuidando de gente. E quando colocamos as pessoas no centro desse fazer, muda tudo. As coisas são muito simples nesse encantamento do cliente. Estava eu com minha família no navio de cruzeiro Disney, Ilha das Bahamas, exclusiva da Disney. Fomos para lá, férias. Descemos do navio, paradisíaco aquele lugar. Final de tarde, estamos na praia, fecha o tempo, cai uma tempestade. Nos encharca. Juntamos nossas coisas, pegamos o trenzinho de volta para o navio. Quando chegamos no navio, tem uma fila de mais ou menos 8 pessoas para entrar. Calorão de matar, família encharcada. Olho para a porta do navio, está saindo um ar-condicionado estourando de gelado. Digo para as minhas filhas e esposa, estou preocupado com a minha voz. Vou entrar aqui molhado, estourando esse ar-condicionado de gelado. Choque térmico, voltava para o Brasil, falava em São Paulo 2 dias depois, preocupado. Aí a minha família já começa a brincar, tá preocupadinho com a voz, aquele negócio assim. Que eu entro no navio realmente preocupado com o choque térmico. Os funcionários da Disney estão com um carrinho térmico cheio de toalhas quentinhas. Cada pessoa que entra no navio, eles colocam aquela toalha quentinha nas costas e eu faço assim, uau, não acredito que eles pensaram nisso. Às vezes são coisas muito simples que encantam o nosso cliente, mas eu preciso descobrir e às vezes me antecipar às necessidades dele e ele se surpreender. Uau, eu não acredito que eles pensaram nisso. A Disney também diz o seguinte, não temos funcionários, colaboradores. Todas as pessoas contratadas para trabalhar aqui serão cast members, membros de um elenco, ou seja, todos participarão de um grande espetáculo e todos terão um papel no show. Todos serão atores, atrizes, seja você num caminhão de água, seja você trabalhando numa redação, aonde você estiver vendendo um gás, qual o seu papel aqui na empresa? Walt dizia, em primeiro lugar, conheça o seu papel no espetáculo. Depois, conheça seu roteiro. E depois de conhecer papel e roteiro, que ele dizia, ensaie, treine, treine, treine. Para que cada vez que você for para o palco e do outro lado estiverem os seus convidados, você esteja absolutamente preparado para oferecer a eles todos os dias, o tempo todo, um grande espetáculo. Sabe por quê? Eles, seus clientes, estarão esperando por isso. As expectativas são altíssimas. Te prepara. Essa foto aqui eu tirei em Shanghai, China. Já estudei em todos os lugares do mundo que você imaginar onde a Disney está. Da China ao Japão, de Hong Kong à Califórnia, Holanda, tudo que é canto. Todo lugar, uma mesma Disney. Uma das manias de quem vai para a Disney, chegar lá e pegar um autógrafo do Mickey. Eu não sei se eu estrago a fantasia de alguém, mas por detrás dessa roupa do Mickey tem uma pessoa. Todo mundo sabe disso, assim, Papai Noel, tudo bem? Tranquilo, tem uma pessoa. Aí chega na Disney, todo mundo quer um autógrafo e uma foto. 1 hora na fila para encontrar o Mickey. Aí você vai todo empolgado encontrar o Mickey. Na hora que você vai encontrar o Mickey no papel de Mickey, quem você espera que seja o Mickey? E aí você diria para mim, Alexandre, o Mickey, óbvio. Mas repito, eu não sei se eu estrago a fantasia de alguém, por detrás daquela roupa tem uma pessoa. E ele precisa saber exatamente quem é o Mickey. Porque o Mickey precisa entregar o Mickey. Eu tiro essa foto na China com a minha família. Passam 2 anos e estou na Califórnia.
Disneylândia, a original. Chego lá, vou de novo pegar um autógrafo do Mickey, livrinho de autógrafos, tirar foto. 2 horas, 1 hora na fila. Vou encontrar o Mickey. Quando agora na Califórnia eu vou encontrar o Mickey, espero que o Mickey seja o Mickey. Legal. Ele assinou na China, agora vai assinar na Califórnia. Qual assinatura eu espero que ele faça ali? Você diria a assinatura do Mickey. Mas eu não sei se eu estrago a fantasia. De novo, aquela pessoa que assinou na China não é a mesma que assinou nos Estados Unidos. Como conseguir isso? 7 dias antes de alguém ser um personagem da Disney, ele vai pegar um livrinho de caligrafia, todo mundo lembra quando era criança? E ele vai assinar 400 vezes por dia, durante 7 dias, a assinatura do personagem. Quando eu vou pegar uma assinatura dele, 7 dias depois, sabe o que ele assina? A assinatura do personagem. Eu tenho que ensaiar. Para atender bem o cliente, para deixar o cliente feliz, eu preciso saber o que preciso fazer, o que é necessário entregar. Alguns podem dizer, não, mas eu tenho experiência, Alexandre. Não, mas eu estou acostumado. Te prepara para o show. Ensaia. Artista dá show aonde? No palco. E o Walt dizia, separa o palco dos bastidores. Porque tem coisas que a gente faz nos bastidores que não pode levar para o palco. Ou seja, o palco, o lugar do show, separa. Onde é o seu palco? Todo lugar onde tem ponto de contato, encontro com o cliente, lugar do show. Vamos dar um exemplo, um palco Disney. Aqui, Magic Kingdom, o parque mais visitado da Disney no mundo. 21 milhões de visitantes todos os anos. Tudo isso aqui, show, o palco. Para você ter uma ideia, às vezes 100 mil pessoas visitam esse lugar num dia. Tudo isso aqui foi construído a 4,20 metros do solo, ou seja, por debaixo disso aqui tem 65 mil metros quadrados de túneis, onde toda a operação do parque acontece por debaixo dele. Você não vai ver na Disney alguém com um saco de batatas nas costas entrando na porta do restaurante. Ele vem por debaixo. Você não vai ver dentro de um parque um Mickey sem a cabeça. Já imaginou? Oh, gente, né? Ele vai se preparar lá de baixo e vai subir para o palco. Qual é a ideia disso? Lá em cima, só o show. Lá de baixo, preparação. Eu levo pessoas aqui do Brasil para estudar lá na Disney. São 5 dias de imersão. Os 2 primeiros dias, sala de aula, à tarde, on stage, como tudo funciona na prática. No 3º dia, eu desço com as pessoas, vão visitar áreas administrativas, bastidores. E o grande elan, o grande finale é descer aos túneis do Magic e ver tudo funcionando lá de baixo. Quando as pessoas chegam ali de baixo, olham para mim, Alexandre, caramba, lá em cima, só show. Aqui embaixo, uma empresa igual a nossa. Pessoas correndo para cima e para baixo, mercadoria, escritórios. E eu sempre digo, mas entendendo que aqui, bastidor, preparação, lá em cima, só show. Anota na vida, o espetáculo começa nos bastidores. Não tem show sem preparação. Não tem cliente feliz sem time preparado. Uma das bases culturais da Disney que eu mais gosto e tem tudo a ver conosco, sobre essa centralidade do cliente e de um time que entende disso. Cultura da limpeza. Quando eu comecei a estudar a Disney, uma das coisas mais inquietantes para mim, como eles conseguem um lugar tão limpo. Provavelmente você já foi a um show com mais de 20 mil pessoas. 3 horas de espetáculo, terminou o show, saiu todo mundo. Como está o chão daquele lugar? Normalmente imundo. Agora você imagina um parque da Disney, 16 horas aberto, 100 mil pessoas, comendo, bebendo, consumindo e o lugar limpo o tempo inteiro. Eu me perguntava como eles conseguem. Se eu perguntasse para você, o que eu vejo por detrás de um lugar limpo? Você me diria comprometimento, processos, protocolos. Tem gente, Alexandre, tem equipe por detrás, tem centralidade, tem proatividade, tem iniciativa, tem respeito. Walt Disney era o cara que pegava o complexo, transformava em coisas simples e dizia para as pessoas com simplicidade, não simplório, e construía símbolos do que precisava ser feito. Fui estudar limpeza. Primeira coisa que eu descobri, falei a
vocês, leva as suas filhas, vai para um parque lá em Los Angeles, senta num banquinho de madeira, elas estão num carrossel se divertindo e o lugar, ele olha, está completamente sujo. E ele sonha, vou construir um lugar que seja limpo, agradável, divertido para as pessoas viverem momentos felizes. Passaram-se 9 anos, o Walt Disney vai inaugurar a Disneylândia da Califórnia. Feliz, convida 15 mil, falsificam, aparecem 40 mil pessoas. Dá tudo errado no primeiro dia. Ele fecha o parque, fica um tempão fechado, reconstrói suas bases culturais, te conecta com o que está acontecendo, traz um olhar de melhoria contínua, depuração de processos, reabertura, chama os 40 mil de volta. Vai o Walt com um saco de balas na mão, receber as pessoas que chegam no parque. E cada um que entra, ele oferece boas-vindas e uma bala para as pessoas. E fica medindo quanto tempo as pessoas suportam com o papel na mão. Chega à conclusão que com 15 passos em média, as pessoas jogam o que tem na mão no chão. Primeira coisa que ele faz para ajudar na cultura da limpeza, a cada 15 passos ele coloca uma lixeira lá no parque. Ajuda na limpeza? Claro que ajuda. Mas é só isso que resolve? Precisamos das ferramentas para fazer o que fazemos, mas elas não fazem tudo sozinhas. E é um detalhe, não podem ser só as lixeiras. Elas ajudam para manter o parque limpo, mas tem que ter mais. Fui estudar mais. Estou eu na entrada do parque, médico, a minha família, pacote de pipocas na mão. Olhei para as filhas e disse, vou fazer uma lambança aqui no parque. O que você vai fazer, pai? Vou pegar meu saco de pipocas, vou jogar no chão e vou ver o que acontece. Porque é impossível que todo mundo que visita esse lugar joga tudo nas lixeiras. Peguei meu saco de pipocas, joguei no chão. Obviamente minhas filhas já tinham saído correndo para não ver o pai fazendo lambança na Disney. Joguei ali, dei uns 4 passos para o lado e me voltei para lá. Quando eu olho para lá, já tem um funcionário da Disney que não era da equipe da limpeza. Ele estava de terno e gravata, agachado ali, limpando a pipoca que eu tinha jogado no chão. Olhei para aquela cena e disse, caramba, por que esse cara de terno e gravata está limpando e não chamou a moça da limpeza, que estava bem pertinho de nós? Me aproximei, pedi desculpas, comecei a ajudar e disse, cara, me conta, por que estás limpando isso e não chamasse a moça da limpeza? Ele levanta, dá um sorriso, brinca, diz que já que o senhor me pediu desculpas, está me ajudando, eu vou contar para o senhor. Aqui na Disney, nós temos um entendimento de que todas as pessoas que trabalham nesse lugar fazem parte de uma só equipe. Nesse instante que eu passo aqui e vejo essa sujeira, eu me transformo na equipe da limpeza. Como eu fui a primeira pessoa a ver essa sujeira, me cabe ser a primeira pessoa a limpar essa sujeira. E disse mais, se passasse aqui Bob Iger, nosso CEO, e visse essa sujeira, eu garanto para o senhor, seria ele que se agacharia e limparia essa sujeira. As palavras inspiram, mas os exemplos arrastam as pessoas. Seremos julgados, reconhecidos não só pelo que fazemos, mas principalmente como fazemos o que fazemos. Nossas atitudes vão determinar o profissional que somos. E quanto mais temos atitudes que vão além da média, mais raro nos tornamos. E quanto mais raros somos, mais valor nós temos. Quer ter mais valor? Seja mais raro. Quer ser mais raro? Algo infinito e além. Entrega mais, gere mais. Disney chama isso de Magic Moments, superação de expectativa. Quando eu entrego mais do que as pessoas podem imaginar, elas se surpreendem. Quando eu surpreendo alguém por entregar mais do que ele imaginava, eu gero um bom sentimento. Quando eu gero um bom sentimento, conexão emocional. E quando eu me conecto emocionalmente, conquistamos fãs a advogados do nosso negócio. Quer ver como é simples? Carolzinha, minha pequenininha, está lá com um botão de feliz aniversário no peito. A Disney tem essa sacada. Ela pergunta aleatoriamente no parque o motivo da visita. Aí você diz assim, é aniversário da filha. Aí coloca aqui, happy birthday. Aí, feliz aniversário.
first visit. Quando o funcionário vê a pessoa com o bottom, se aproxima e constrói uma forma de abordagem. Mickey viu a Carol de aniversário. Às vezes, 1 hora na fila para encontrar o Mickey. Ele sai da onde está e vai ao encontro do cliente, de braços abertos e feliz. Chega perto da Carolzinha, abraça, dá feliz aniversário. Carol olha para mim e diz: pai, Mickey saiu de lá e veio aqui me dar feliz aniversário. O que acontece nesse instante? Supera a expectativa. Felicidade como sentimento, conexão emocional. Vira fã do Mickey, a advogada da Disney. Quer ver? Faz o seguinte, vai lá em casa falar mal do Mickey pra Carol, pra você ver o rolo que vai dar. Ela vai defender o Mickey. É quando um concorrente vai falar mal de nós e a gente encanta tanto o nosso cliente, porque a gente coloca ele no centro, e quem nos defende é o nosso cliente. Ele é nosso fã, ele é nosso advogado. Disney tem 2 frases que definem o seu negócio. Estratégia da Disney: superar as expectativas do cliente. Como superar? Eu preciso conhecer quais são as necessidades e quais são as expectativas. E a tática Disney é prestar atenção aos detalhes, cuidar das pequenas coisas. Cuide das pequenas coisas. No meu livro Felicidade do Cliente, uma viagem pelo mundo Disney, que eu vou deixar para um sorteio aí depois do Summit, inclusive, lá eu digo assim: as pequenas coisas participam das grandes coisas. As pequenas coisas, gente, são fundamentais nas construções. E tem uma frase que não é minha que diz assim, ó: ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos nas pequenas coisas. Quer ver como o detalhe é fantástico? Estava na China, Shanghai, Castelo das Princesas, o maior castelo Disney do mundo está lá. Dentro tem um restaurante magnífico, top das galáxias. Expectativa, fui para esse restaurante, altíssimo. Preço do restaurante, um pouquinho mais ainda. Reservamos. Chegamos lá muito empolgados nesse restaurante maravilhoso. Olha o detalhe. Entramos, Mickey e Minnie nos recebe na porta, pomona, vem o metro, faz o pré-atendimento. Chega o garçom, fazemos nosso pedido. Entrada, prato principal, sobremesa, tudo estruturado, muito bacana. Pedimos. Estamos ali conversando, chega a primeira entradinha na mesa desse pedido. Dá uma olhada o que vem nessa entradinha. Dentro daquela entradinha tem um ovinho cozido com a carinha do Mickey. E você fica 10 minutos na mesa discutindo assim: como é que eles fizeram isso? Não é desse jeito? Um detalhe da refeição. Se você me perguntasse: Alexandre, qual foi o prato principal da refeição naquele dia? Honestamente, eu não lembro. Mas aquele ovo cozido com a carinha do Mickey, inesquecível. Apenas um detalhe. O que você tem feito de notável para o seu cliente ao ponto de se tornar inesquecível para ele? Seja o externo, seja o interno. A fantástica atenção aos detalhes, gente, transforma tudo. Disney diz assim, ó: não é com mágica que se faz o bom trabalho, é com o bom trabalho que se faz a mágica. Não é a sininho com pozinho de pilim-pim-pim, joga na cabeça dos funcionários da empresa. É atitude, é entrega, transpiração, é cliente no centro, é foco do cliente. E ele diz: uau, pense nisso. O atendimento é uma das formas, o canal Disney, para levar esse encantamento, essa magia. Cada grama de atenção proporciona uma tonelada de prazer, diz a Disney. Coloca teu cliente no centro. E ele diz: uau, e faz essa carinha assim da princesa aqui para você, né? Uau, cliente no centro, gente, gera felicidade, constrói advogados, faz coisas extraordinárias. Agora acredite, se na Disney o atendimento é sua grande forma de encantamento, ela tem 4 padrões: segurança, cortesia, show e eficiência. Todos fundamentais. Disney trouxe na pandemia a 5ª chave do padrão de qualidade: inclusão. E eu queria falar, além
trouxe que o atendimento ou a prestação de serviço se faz com execução. E a eficiência é o caminho para o resultado. O bom uso dos recursos, o melhor uso do tempo para gerar os melhores resultados. Estava eu, Animal Kingdom, parque lá de Orlando, com a família, fomos ao show do The Lion King. Maravilhoso, o Rei Leão. Todas as vezes que você vai num show da Disney, numa atração da Disney, que você sai todo empolgado lá de dentro, o que tem do outro lado? Uma lojinha. Vai ter sempre uma lojinha para você empolgado comprar. Resultados financeiros. Saímos muito empolgados no show do Rei Leão. Minha mais velha Marina quebra a esquerda, entra no quiosque do Rei Leão, pega aquele Simba, olha para mim e diz: pai, eu sempre fui apaixonada pelo Rei Leão, quero comprar. Olho para ela, digo: minha filha, veja bem, 4 horas da tarde, 37 graus na cabeça, comprar um bicho de pelúcia, colocar numa sacola, carregar até a noite colando nas pernas, pelo amor de Deus, minha filha, deixa esse bicho aí. Mentira, eu tinha visto a etiqueta, $43, muito mão de vaca, deixa esse bicho aí. Quando esse papo tá rolando, vendedora, ouvindo o cliente, fez a pergunta mágica: posso ajudar? Me deu até um calafrio. Eu digo: não, senhora, veja bem, ela quer comprar esse bicho para botar numa sacola, carregar até a noite, colando nas pernas com esse calorão. Ela tirou aquele papelzinho verde, colocou assim na nossa frente e disse: por acaso o senhor está hospedado em um dos nossos hotéis? E eu, muito burro, disse: estou hospedado na Disney. Ela dá um sorriso maravilhoso e diz: se o senhor está hospedado conosco, o senhor pode colocar aqui o nomezinho do seu hotel, número do seu apartamento, o seu nome, e a gente pode entregar lá no seu hotel para o senhor. O senhor não vai precisar carregar. Marina olha para mim com a mão na cintura, como quem diz: o pai agora se arrebentou. Eu racionalizo, eu sou o decisor da compra. Marina é influenciadora, aqui a vendedora, e digo: vou criar uma objeção para não fechar esse negócio. Olho para a senhorinha e digo: tá bom, mas quanto vai custar você entregar isso lá no nosso hotel? Ela dá um sorriso ainda mais gostoso e diz: senhor, vai ser uma alegria para a Disney entregar gratuitamente lá no seu quarto. O que acontece? Paga, fecha negócio. Por que eu compro? Eficiência. Ouvir o cliente. Conhece as soluções disponíveis. Conhece do processo e dos caminhos disponíveis dentro da sua organização. Está preparado. Tem proatividade e iniciativa. Oferece uma solução. Fecha negócio. Quando falamos do foco do cliente, da centralidade dele, precisamos conhecer como resolvemos os problemas deles. Cliente feliz, digo no meu livro, é também cliente com problema resolvido. Resolva problemas. Aí você diz assim: mas Alexandre, a Disney é perfeita? Não, a Disney erra, eu erro, você erra. Mas eles dizem assim: quando errar, proporcione imediata recuperação do entendimento. Você vai errar, eu também. Mas quando errarmos, resolva. História final para nós. Estávamos com um grupo de amigos assistindo o momento do desfile dos personagens. Estávamos numa calçada. Uma das crianças do nosso grupo estava com um Mickey como esse no colo. Dançava, brincava, se divertia. Quando o carro passava na nossa frente, nós aqui na curva, a criança muito empolgada, dançando, de repente deixou o seu Mickey cair no meio da pista. Veio o carro da Disney e começou a passar por cima do Mickey. Imaginem o Mickey sendo atropelado lá na Disney. Todo mundo, quando está rolando, um membro do elenco Disney, vendo que algo não estava certo, sai correndo por detrás de nós, vai numa loja, volta com tecido branco, um lençolzinho na mão, e disparada, vem pro meio da pista. O carro termina de passar e aquele Mickey está demolido lá no chão. Ele coloca o lençolzinho em cima, junta os pedaços, envolve, coloca no colo e vai ao encontro da criança que deixou cair. Chegou perto da criança, começou a dizer assim: olha, seu Mickeyzinho caiu e se machucou, é verdade. Mas fica tranquilo, vou levar seu Mickey pro médico e ele vai passar bem. A criança olhou, deu um sorriso, mas pensou: esse homem tá doido, vai levar Mickey de brinquedo pro médico. Ele dá a volta, vai nos pais e
perguntam: por acaso vocês estão hospedados por aqui? Ficam mais dias? Ah, nós estamos no hotel da Disney, só vamos embora na semana que vem. Ah, que legal. Podíamos então combinar de nos encontrarmos hoje à noite lá no seu hotel? Não entenderam nada, mas Disney é Disney. Deram o nome do hotel, número do apartamento, combinaram o horário. Hora marcada, chega esse funcionário com o Mickey novo, obviamente, enrolado no mesmo tecido branco, mas agora acompanhado de um médico da Disney. O cara de jaleco branco, maletinha, instrumento todo paramentado. E vão pro quarto da criança. Bate a porta, abre, a criança vê a cena e vem correndo. E o rapaz começa a dizer: olha, como a gente tinha visto, o seu Mickey tinha caído e se machucado. Mas eu também te disse que eu ia levá-lo pro médico. Eu levei pro doutor aqui, o doutor alimentou, medicou, cuidou, e o seu Mickeyzinho passa bem. Entrega o Mickey pra criança. Ela dá um sorrisão. Mas agora a criança pensou: esse homem tá doido de vez. Com médico e tudo, pra cuidar desse Mickey de brinquedo. Moral dessa história: essa criança poderia passar 14 dias maravilhosos lá na Disney. Seu cliente, anos com você. De repente, acontece algo de errado. Essa criança chegava no Brasil, perguntavam para ela: como foi sua experiência lá na Disney? Ah, foi muito legal, eu fiz isso, fiz aquilo, mas teve um dia. Deixei cair meu Mickey no chão. Veio um carro da Disney, passou por cima e matou o meu Mickey. Ao contrário disso, porque tinha um timaço empoderado a mudar algo que não estava certo. Ao invés dessa criança ter uma história ruim, tem uma história encantadora para contar. Para isso, Disney tem uma frase maravilhosa que diz assim: em serviço, quando acontece algo errado dentro do seu ambiente de entrega, a culpa pode não ser sua, mas o problema é seu. Faz sentido essa frase? Já viram esse negócio? Não, a culpa é da área tal, a culpa é do setor tal, não, mas foi o fornecedor, foi isso. A culpa pode não ser sua, mas o problema é seu. E se tivermos empoderados na capacidade de tomar atitude que gerem soluções, nosso cliente diz: uau, não acredito que resolveram. Isso faz com que as pessoas procurem a Disney, porque ela vive gerando valor para a sua empresa e para o seu cliente. Porque independente da culpa ser minha, eu resolvo problemas. E ele diz: uau. Todos os dias a Disney amanhece assim, vazia de clientes, como qualquer empresa que começa o seu dia. E todos os dias fica desse jeito, lotada de clientes. Vocês acham que as pessoas vão para a Disney porque o preço do ingresso do parque é barato? Não, é porque tem certeza que vão viver com ela experiências memoráveis, lembranças para a vida toda. Como a Disney capta esse valor? Através do que ela chama o fator uau, encantamento, superação de expectativa. O cliente diz: eu não acredito que fizeram tudo isso por mim. Ele está no centro, no foco do cliente. Termino dizendo: faça o sucesso do teu cliente. Quando o cliente faz sucesso, o sucesso é teu. Ele volta, conta para os seus amigos, fidelização, indicação. Então qual é o truque, Alexandre? O truque é fazer o cliente se apaixonar. Para o apaixonado não tem margem para infidelidade. Espero que saiamos desse encontro fazendo o nosso cliente se sentir cada vez mais importante, percebendo ele, seja meu colega de trabalho, seja um cliente externo, que ele é sim minha razão de existência. E aqui minhas atitudes demonstram meus comportamentos, minha cultura de colaboração, de inovação, de foco do cliente. Ele é a razão da existência. Que sejamos cada vez mais encantadores dos nossos clientes. Obrigado, gente. Foi uma honra estar com vocês. Encantem e coloquem ele no centro. Valeu, gente. Obrigado. Uma honra. Valeu. Muito obrigado, Alexandre, por sua palestra inspiradora. Tenho certeza de que nossos colaboradores e convidados tiveram muitos insights com sua apresentação.
apresentação. Peço que se acomode para que possamos dar início às perguntas do nosso mediador e de nossa plateia. Para isso, convido o nosso mediador, Maurício Favoreto, diretor comercial da Minalba Brasil, empresa de bebidas do Jack, para que se junte a nós. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Alexandre. E realmente parabéns pela palestra. Encantadora essa palestra. Pessoalmente é um tema que eu estudo muito, é um tema que eu levo no dia a dia e tento transparecer para as equipes que estão conosco. E tem tudo a ver com o nosso momento no Jack, uma vez que hoje centralidade no cliente é um dos nossos atributos da nossa cultura. Então vamos começar com as perguntas. Eu não quero esquecer de nenhum detalhe dessas perguntas, então eu anotei bastante coisa e aprendi muito hoje, como todo dia a gente aprende. Então, Fantástica atenção aos detalhes, né, Maurício? exatamente, a atenção está nos detalhes. É isso aí. Então, vamos para a primeira pergunta. Então, hoje no Jack, nós estamos investindo muito na evolução da nossa cultura organizacional, que reflete esses comportamentos esperados e fundamentais para atingirmos os nossos resultados. No seu livro, que está aqui, A Felicidade do Cliente, você comprova que com a cultura organizacional forte, simples, clara e mensurável, é possível uma empresa repetir essa excelência e alcançar um jeito único de servir e encantar os seus clientes. Na sua visão, qual é o papel da liderança nesse processo e como podemos acelerar aqui no Jack para que nossos mais de 9.000 colaboradores tenham o cliente como centro de tudo? Maurício, a liderança é decisiva. A liderança é o guardião da cultura. E para que ela seja o guardião da cultura, ela precisa estar apropriada da cultura. Quando você define quais são as atitudes desejáveis e Disney, quais são as atitudes inegociáveis, é o líder que será o grande guardião e que dará o exemplo dessa cultura para disseminar essa cultura. Então lembrem, o líder é sempre um multiplicador. Todas as vezes que eu vou implantar programas de cultura, eu sempre digo, se não tiver o comprometimento, engajamento da liderança, seja da alta, da tática ou da operacional, não vai acontecer a transformação. A liderança tem que comprar essa ideia, para que o time possa comprar essa ideia. Bacana, muito obrigado. Viu? E tem outra parte também da sua palestra que eu gostei muito, que fala da vantagem competitiva. E aí vai a minha segunda pergunta, né? Antecipar-se a essas demandas e desejos dos nossos clientes é algo que pode gerar uma vantagem competitiva importante para as nossas empresas aqui no Jack. E uma das frases do Walt Disney, que você citou, ele diz que se você pode sonhar, você pode realizar. Nesse sentido, você acredita que esse tema pode ser pensado e desenvolvido por cada um desses colaboradores do Jack? E que passos nós podemos dar nesse sentido? Maurício, eu não tenho dúvida de que a vantagem competitiva se constrói com coisas muito simples, não simplórias, eu insisto com isso. Tornar simples. O encantamento às vezes é simples. Esse detalhe às vezes pode ser um olhar, pode ser uma palavra. E quando a gente fala de antecipação, eu preciso entender das pessoas. Vamos lá, Steve Jobs, quando lança o iPhone, ele disse: se eu perguntasse para as pessoas que elas queriam um iPhone, não existia um iPhone. Aí esse cara coloca num aparelho música, voz e dados e muda o mundo. Eu preciso entender qual era a grande necessidade, se comunicar melhor. E eu me antecipo com uma solução. Quando você conhece muito bem desse cliente, você se antecipa às necessidades, às expectativas você supera, mas você consegue criar com isso um processo de diferenciação, de vantagem competitiva. Eles olham para você e dizem: aqui é especial, aqui é diferente. E as pessoas pagam até mais por isso, acredite. Eu acredito. Obrigado, Alexandre. Eu acho que a gente pode perguntar agora para a nossa plateia, né, que assistiu aqui, nossa querida plateia, se tem alguma pergunta para nós nesse momento, né? Alguém da plateia tem alguma pergunta, pessoal? Super à disposição. Meu nome é Elvis, trabalho no CSC Contabilidade.
Eu assisti um vídeo do Roberto Justo explicando que o cliente não pode ter 100% de razão. O empresário não deve vender seu produto pelo preço que o cliente quer, sem levar em consideração o seu preço de custo e sua margem de lucro. Alexandre, qual a sua opinião sobre essa relação do cliente ter 100% razão sem interferir na margem de lucro do empresário? Primeira coisa, né? O cliente sempre tem razão. Aí seria uma discussão do dia inteiro para nós. Mas nunca esqueça, o cliente tem as suas razões. Ele está desejando e precisando de algo e por isso ele se posiciona. Nós, quando falamos de centralidade do cliente, precisamos fazer algumas diferenciações. O que é um cliente? Um cliente tem uma relação adequada comercial, onde pessoas têm direitos e deveres nessa relação. Quando eu deixo de cumprir, vou dar um exemplo, quando você tem alguém nessa relação que ele é racista, que ele é preconceituoso sobre uma determinada situação e agride uma outra pessoa, ele não é mais cliente. Ele é alguém infringindo o mínimo de uma relação decente. Então a gente precisa ter alguns cuidados quando falamos disso. Agora, tem clientes que são diferentes de nós. Se eu sou mais rápido, acho que o outro é mais lento. Se eu sou mais paciente, eu acho que o outro é impaciente. Ele é diferente de mim. Não existe, não existiu e não existirá ninguém igual a nós. Somos únicos e irrepetíveis. Isso causa um problema, porque a minha régua sou eu. E eu olho para as outras pessoas diferente do que eu faria. E a gente acaba achando que as pessoas não têm razão por isso ou por aquilo. O prestador de serviço precisa estar preparado. E quando a gente fala na questão da lucratividade, não, mas Alexandre, o cliente vem aqui e pede um desconto absurdo para mim. Você não tem que dar o desconto. Aí não é uma questão de razão. Estamos falando de relação comercial. Para que o meu cliente pague aquilo que eu acho que vale, eu preciso comunicar valor para o meu cliente. E ele precisa perceber valor ao ponto de pagar por aquilo e o meu lucro é a consequência. Rapidamente, imagina nós chegarmos na Disney numa família de 4 pessoas e na bilheteria do parque e pedir desconto no ingresso do parque. Não faria o menor sentido e ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque quem vai para lá sabe quanto é que custa e dá valor ao preço daquilo. Imagina você chegar numa loja da Disney, pegar 10 Mickeys que custam $22,99 e ir no caixa e pede desconto no caixa. Ninguém faz isso. O mesmo cliente que pede desconto para nós não pede desconto para a Disney. Por quê? Porque percebe valor naquele lugar. Aí é ele que não tem razão ou somos nós que não soubemos comunicar o valor adequadamente para ele perceber e ele gerar o resultado? Essa margem de contribuição, se a gente não constrói valor, ele vai nos achotar. Com que ele me compara? Disney diz que é o meu concorrente. É qualquer um no qual o cliente me compara e me dá mais ou menos valor sobre o que eu me proponho a entregar. Dava outra palestra, né? Elvis, parabéns pela pergunta, porque ela é muito assertiva. Mas nunca esqueça, o cliente pode, na percepção de alguém, não ter razão, mas ele tem suas razões. Obrigado. Valeu, Elvis. Obrigado, Alexandre. E ao infinito e além, né? Ao infinito e além. É isso. É isso e aí. se prepare, né? Se prepare, Maurício. Muito obrigado. Eu gostaria de ficar aqui mais umas 2 horas aqui, porque me encanta esse tema. Mais uma Temos pergunta, mais Lau. temos tempo para mais uma pergunta, pelo menos? Alexandre, excelente palestra, inspiradora. Eu sou Arenusa, gerente de marketing do Sistema Verdes Mares, e me peguei num ponto da sua palestra que eu achei super importante, que é a preparação dos detalhes. Então, você deu alguns exemplos, como os túneis que eles prepararam, né, onde ajudam ainda abastecimento dos restaurantes, onde isso não passa de forma percebida, né, por quem está lá como cliente convidado. Falou também do abastecimento, dos personagens, da limpeza, né, da pipoca. E, então, assim, esse é um tipo de comportamento que se espera de todos ali, né, assim, de todos que são membros do casting da Disney. Como fazer com que essa informação de como se portar chegue a todos eles? Inclusive, até você falou da assinatura do Mickey, né? Então, assim, são muitos detalhes. Existe um comportamento, de certa forma, padrão em muitos deles, né? Como fazer com que essa informação chegue a todos, para que eles se apresentem, né, se comportem dessa forma? Excelente pergunta, Arusa, né? Olha só, eu preciso comunicar cultura. A cultura
cultura não pode estar na parede, vamos lá, missão, visão, valores, na parede as pessoas não sabem. Tem que estar no DNA das pessoas. Eu preciso definir cultura, precisa ser clara, simples, mensurável, e eu preciso transferir. Como é que eu transfiro isso inicialmente? Por treinamento, integração e capacitação. Agora, eu preciso contratar pessoas capazes de reproduzir essa cultura no palco. Ou seja, pessoas que têm atitudes, habilidades, capazes de levar isso para o dia a dia. Esse é um fator crítico e determinante. Imagina que você quer alguém cortês. Se essa pessoa não tem cortesia na sua essência, ele não leva a cultura da cortesia. Para isso, eu defino cultura, capacito pessoas. E quando eu tenho um ambiente que a cultura é forte, ele contagia, ele contamina as pessoas. Cultura não é a qual nós temos, ou se nós temos ou não cultura, é qual nós temos, ela se constrói. Ou a gente define e comunica, ou a rádio peão, a rádio WhatsApp, a rádio corredor, define a cultura. Ou seja, ela existe. Qual é? Se ela não é a desejável, vamos definir a desejável. E vamos dizer, isso é inegociável. Isso precisa ser entregue e respeitado. E aí volto para o primeiro momento. O líder é o guardião da cultura e o time precisa entregar essa cultura. Muito treinamento, muito desenvolvimento. Aqui no Brasil, né, Arusa, às vezes a gente vai contratar alguém e a gente diz assim, tem experiência? E a pessoa diz que tem experiência e a gente põe para trabalhar. Quanto a gente treina efetivamente para executar uma ação ou um trabalho? A cultura precisa de treinamento e de contágio de um jeito de fazer. E a Disney em qualquer lugar do mundo é Disney. Na China ou no Japão. Duas culturas completamente diferentes, locais. Mas a Disney é a mesma empresa e repete essa cultura. Obrigado pela pergunta. Isso aí, Alexandre, muito obrigado. Realmente está sendo uma aula para nós, né? Nós nos orgulhamos muito da nossa história aqui no GEC. É uma empresa de mais de 70 anos que se orgulha dos fundamentos deixados pelo nosso fundador. E tenho certeza que essa sua palestra vai nos ajudar a postergar isso mais 70 anos e escrever essa história, né, com seus insights e com as suas dicas. Muito obrigado, viu? Maravilha, Maurício. Nunca esqueçam da cultura original. Frase de Walt Disney: nossas tradições nos trouxeram até aqui e serão elas que nos levarão ao futuro. Vamos mudar, vamos inovar, mas a nossa essência permanece. Lembrem sempre o que o fundador fez e deixou de legado para toda essa caminhada. É isso aí. Muito obrigado, viu? Uma honra estar com vocês. A honra foi nossa. Prazer. Até mais. Nossos agradecimentos ao Alexandre e ao Maurício também por esse painel tão inspirador e a nossa plateia pela participação. E assim a gente encerra o primeiro dia do Summit GEC 2023, mas a semana está só começando.